Can you tell me where? Fala galera do canal Progland, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo para mim para lá de especial, por dois motivos. Especial porque, como vocês estão vendo aqui, não tem Kelvin hoje no canal. E vai ser eu conduzindo uma entrevista aqui. O nosso jornalista de plantão está de folga, o Kelvin, e colocou para mim a função de entrevistar aqui hoje. E é muito especial por outro motivo, porque eu vou falar com a banda que é das minhas bandas brasileiras favoritas no momento, assim, de longe, disparado, que é a galera aqui do Papangu, que topou muito gentilmente falar comigo aqui hoje, com a gente do canal do Progland. Eu tô emocionado pra caramba aqui, que eu adoro os caras. E antes de começar o papo aqui, colocar vocês para se apresentarem aqui também, quero só começar com aquele papo super clichêzão, né, de canal do YouTube, que é aquele pedido generoso para vocês deixarem um like aqui no canal, no vídeo de uma vez, né, se inscreverem no canal. Vocês estão vendo aí que esse ano a gente está com uma sequência de entrevistas aí muito massa. Não sei se a galera do Papangu acompanha aí, pô, a gente entrevistou a galera do Gentle Giant, Steve Hackett, Secos e Molhados, cara, gente demais, Módulo 1000, né, fazendo um trabalho de resgate do rock progressivo brasileiro também, enfim. Então, inscreva-se no canal, deixa um like para fortalecer o trabalho aqui, para ajudar a gente a continuar fazendo as entrevistas e os outros vídeos do canal. E ativem também o sininho, né, do YouTube para serem notificados aqui dos novos vídeos, beleza? Então, feito aqui essa clichêsada toda, eu queria então pedir para a galera do Papangu começar se apresentando aí, falando nome, o que vocês tocam, fazem na banda. Eu sei que todo mundo faz muita coisa dentro da banda, mas se apresentem aí pro pessoal, por favor. Meu nome é Keco, eu sou vocalista e guitarrista e também às vezes toco uma percussãozinha, e é isso, cara. A gente tá muito feliz aí de estar participando do canal. Quem não tá se inscrito e curtindo aí tá de vacilação, hein? Já ficou o aviso. Isso aí. Eu sou Raí, guitarrista e vocalista também. Estou lá para dar suporte a Keco quando ele precisa. E é isso aí. As entrevistas do Progland, eu confesso que eu não conhecia o canal antes, mas quando você mandou o convite pra gente, eu fui atrás e vi que realmente o cardápio tá bem recheado. Para quem quiser legal, né? Conferir essas entrevistas, tá muito bacana mesmo. Eu sou Rodolfo Salgueiro. Eu toco teclado, canto também arrisco uma percussão aqui e acolá, e bastante feliz para poder nerdar com um monte de progueiro. É, isso aí. Só nerd no canal aqui, a gente sempre fala disso. Vamos lá, de novo, já agradeci aqui nos bastidores, mas agradeço também formalmente em vídeo, né, vocês terem topado aqui muito gentilmente participar do canal, falar com a gente. Eu tava pensando, cara, quando saiu o disco novo de vocês, que saiu há poucas semanas, aqui 2, 3 semanas atrás, né, o Lampião Rei. 6 de setembro, oficialmente. 6 de setembro, não, tá fazendo um mês já, né, cara. Eu tava pensando em fazer um vídeo pro canal aqui, um review, né, uma análise do disco e tal, mas eu pensei, pô, a gente já tá nessa onda de entrevistas, cara, vamos tentar chamar os caras para falar, né, ao vivo, em tempo real com eles aqui, trocar ideias sobre tudo. Então achei melhor esse formato e agradeço vocês terem topado. Eu vou começar o papo com o seguinte: eu tinha uma pergunta meio que na minha cabeça aqui, uma dúvida, que assim, eu ia perguntar mais pra frente na conversa, mas eu vi essa semana que saiu uma notícia, eu acho que foi essa semana, agora acho que eu não estou errado. Essa semana vocês divulgaram uma notícia que vão tocar num festival inglês no Arctangent, não é isso? No festival gringo, com outras bandas muito fodas. Eu tava vendo o line-up junto com vocês lá, com Melvins, com, sei lá, outras bandas que eu curto demais. Tem Between the Bird and Me, uma banda que eu adoro e tal. Então, cara, e a pergunta que eu ia fazer, e aí eu já quero ouvir com vocês o que vocês pensam sobre, como é que vocês estão sobre isso, porque eu ia perguntar, o que falta para vocês começarem a fazer uns shows na gringa, né? Porque o Holoceno já deu uma repercussão, assim, né? De nicho, claro, mas ele repercutiu muito bem. Agora o Lampião Rei também já está repercutindo muito bem, a gente vai falar sobre ele. Mas agora, eu ia perguntar o que faltava, mas agora não falta nada, né? Porque vocês divulgaram essa
participação no Arctangent. Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês receberam a notícia? Como é que está sendo o planejamento para isso aí, né? É o primeiro show na gringa também ou eu tô viajando? Acho que é, né? Vai ser o primeiro. Tu já ia abrir com essa pergunta, Ramon? Aí é lasca. Ainda bem que a resposta já veio antes. Tem uma pergunta, tem uma contra-pergunta, né, para o bicho, que é assim, ele perguntou o que faltava para vocês tocarem na gringa. A gente responde dizendo o que é que falta pra gente tocar no Nordeste. Porque é um negócio difícil danado. É mais difícil tocar no Nordeste do que na gringa. Do que tocar no Reino Unido. Mais fácil tocar no Reino Unido. Pô, manda lá, Keco. Não, então, porra, foi primeiro sim, é a primeira data internacional que a gente está anunciando, seguida de outras que virão, né? Não dá, hoje em dia, na logística de tour, principalmente com uma banda independente que não tem gravadora ou qualquer outro tipo de amparo de produção financeira por trás, sempre a gente precisa fazer uma coisa muito bem pensada e muito bem esquematizada, e a gente vai abrir uma rota, né? Uma tourzinha mesmo pela Europa, e a gente está muito feliz com isso. A gente sabe como tanto o Holoceno quanto o Lampião Rei, eles tiveram uma atração internacional. Isso é muito massa pra gente, porque cantar em português é um desafio, a gente sabe disso, tanto dentro do Brasil quanto fora. É um puta paradigma. Os meninos sabem que, por exemplo, no ciclo do Holoceno ainda, quando a gente estava buscando selos e tal, e mandando as demos, vendo como que a gente ia fazer para colocar isso no mundo, a gente recebeu vários nãos pelo fato da gente cantar em português. Então sempre foi uma parada que a gente imaginava que seria um fator de dificuldade, mas a gente vê que a música fala mais alto, né, independente do idioma. E eu acho que essas barreiras, elas precisam cair, velho. A gente tem um monte de banda cantando em norueguês, aí em sueco, e ninguém tá reclamando disso, tá ligado? Aí porque é português, é sul global, né, como a gente tava conversando no grupo esses dias, a galera vai chiar. Mas muito feliz em estar no line-up do Arctangent. A única banda, me parece, que Rodolfo que fez essa pesquisa aí, é a única banda que vem da América do Sul, na verdade a única banda do sul global, né, digamos assim. O resto... eu dei uma olhada no line-up, é real. Me parece que é esmagadora maioria americanas e europeias, mas, porra, muito feliz, assim, imagina... Eu amo Melvins, por exemplo. Vai ser muito louco tá num festival, o nome da nossa banda lá junto com Melvins, que pra mim é uma banda lendária. E outras também, né? Kayle Dot é uma influência gigante, assim, pra gente também. É um line-up incrível. E hoje eu tava até dando uma olhada nos comentários. A galera tudo elogiando, assim, o line-up. É um festival muito aguardado, é muito... Pra quem curte o som troncho, assim, né? Esse rock torto, prog, experimental, o Arctangent, ele é uma referência e os caras da produção, eles só acertam, parece, porque é uma chuva de comentários positivos no Instagram, nos YouTubes da vida, e isso reforça que a gente tá fazendo alguma coisa certa, né? Então, só para eu entender, vocês também então, já estão tentando, ao menos, fechar uma ou outra data em outros países da Europa, então, não vai ficar só no Arctangent. A ser anunciado. Só pra gente colher esse spoiler aqui de uma vez, né? Claro. E assim, tem que dar os louros também a quem merece, porque também a gente tem, nos últimos meses, a gente conseguiu entrar no roster, né, no line-up, assim, de uma agência de booking com foco em tours na Europa, né, que é a Atonal Agency, junto de um cara chamado John, acho que é Niblock. Acho que é assim que pronuncia, meu Rodolfo, por favor, me corrija. É isso aí. O John é um cara que ele tem essa verve, né, dentro da Atonal, ele tem várias bandas que vão traçar esse caminho de um rock ou de um heavy metal mais experimental, mais progressivo, e tem algumas bandas que ele trabalha lá dentro do roster dele, que justamente estão lá no Arctangent e em outros festivais na Europa também, nessa verve mais cabeçuda, e feliz demais em dizer que o Papangu é uma dessas bandas, né? Não, muito legal. E como você falou, né, existe essa barreira da língua, acho que torna o trabalho muito mais difícil do que ele já naturalmente seria para uma banda do sul global, né? E é isso, acho que isso só testemunha em favor da potência do som de vocês, da criatividade, né, da música. Acho que a música, como você falou, a música falou mais alto, né? Isso é legal demais, cara. Sobre essa questão da língua, tem até uma anedota tanto quanto interessante que eu vi nos últimos 2 dias.
Sobre essa questão do Notfest, inclusive, que vai ter Baby Metal, né? Também tocando junto com a gente. E tem o Notfest, né? Baby Metal, né? E a galera tava comentando, eu não consigo me acostumar com Baby Metal porque eles cantam em outra língua. Só que todas, assim, 90% das bandas que estão no line-up estão cantando em inglês e é outra língua. Então, o mundo do rock, o mundo do metal, ele tá tão, assim, bitolado nessa questão de tudo ser em inglês que se assimilou que a língua daquela música é o inglês. Mas não é, a língua da música é a música e tá na proposta de cada banda. Eu acho que isso, assim, isso eu achei, me saltou os olhos, achei interessante, porque eu não gosto porque é em outro idioma, mas você já escuta uma banda em outro idioma. Então, isso não deveria ser uma barreira, deveria ser um incentivo, na verdade. É interessante. E também tem a coisa, assim, do progressivo e do experimental, por exemplo, no caso do Magma, que há uma língua completamente inventada, né? É uma língua fictícia. E Cobain, né? Assim, e o público do rock alternativo, do kraut, do prog, do metal extremo, talvez em alguns aspectos, já está aberto um pouco a isso. Então, talvez ter sido em português não tenha sido uma barreira. Vai que é só outra língua inventada para eles, né, ao escutar. Então, eles se apaixonam pelos fonemas, às vezes. Os fonemas são diferentes, né? A gente usa outras partes da boca, outros músculos. Os sons são formados de forma muito diferente, então soa naturalmente diferente. É muito aquela coisa de Caetano Veloso cantando em inglês, que ele canta daquele jeitão dele, Come As You Are, né? Tipo como português mesmo em cima, e tem um charme nisso. E os gringos gostam também. Então, não, às vezes eu tendo a pensar que, acho que como é que tu acha que até deu a entender, né? Eu acho que às vezes para o brasileiro é mais difícil se acostumar com o português no contexto de um som como o de vocês do que pro gringo muitas vezes, né? Eu acho que a colonização cultural ela é tamanha, né? Sim, que sim, é difícil romper um pouco, né? Essa barreira. A gente vê muito isso, por exemplo, banda de metal ou de rock que está sendo formada no Brasil, e aí os caras já pensam, antes mesmo de pensar no projeto artístico da banda, ou realmente em qual ideia eu quero passar com essa música, qual sentimento, o que é que eu vou me expressar, a galera já tá pensando, não, eu preciso cantar em inglês porque eu tenho que internacionalizar, isso aqui vai pro Spotify, vai pro YouTube, eu tenho que cantar em inglês porque senão eu vou ficar restrito. E a gente nunca viu dessa forma, assim, a gente sempre buscou trazer não só o português, mas o nosso português, né, o português daqui da Paraíba, de Pernambuco, do nosso Nordeste, e da forma como a gente fala, e é massa, isso tem um paralelo engraçado também. Aqui tem muita, aqui eu digo no Nordeste, né, claro que o Nordeste é uma região extremamente homogênea, não estou aqui também na posição de colocar bloco como um grande bloco, porque os estados são radicalmente diferentes, mas existe uma perspectiva meio que eu acho meio chata, assim, de alguns artistas que são eminentemente nordestinos, e aí quando vão cantar meio que tentam maquiar o sotaque, sabe, o cara que tipo, vai falar latinha, ou vai falar algo nesse sentido, é latinha, sabe, e a gente faz questão de dizer o nosso T estralado, porque é assim que a gente acha que a música tem que honesto, né? Eu acho que o som da Papangu, ele sempre vai ser pautado na honestidade do que a gente quer fazer e do que a gente acha que deve ser. Então, não tem para que ficar fingindo. E isso tem sido assim. Muito mais. massa. E também, assim, não tem uma fórmula, né? Assim, talvez houve um tempo, houve gêneros em que até faça mais sentido, talvez, o cara cantar em inglês. Se for uma banda como Angra, por exemplo, ela bombou, né? E foi tudo em inglês. O Sepultura tem todo um vasto repertório em inglês, mas como o Hector falou, assim, pra gente foi mais honesto contar isso, né? Contar essas histórias em português. Isso, traduz aí maracutaia? Não tem não, pô. Pois é. Não, e eu fico pensando agora, eu vou até entrar no papo, vamos passar a falar um pouquinho mais do disco mais recente, do Lampião Rei, né? Como é que vai contar a história de Lampião em inglês também, né? Bizarro, né, cara? Falar maracutá e outras palavras ali, mas não tem jeito, né? Eu queria ouvir de você, antes eu vou comentar, assim, que pra mim, eu vou falar assim, olha, eu conheci a banda de vocês, cara, com o Fábio Massari, num vídeo do Fábio Massari, uns 2 anos atrás, nem faz tanto tempo. Somente.
somente o Fábio Massari indicando a banda de vocês. Eu sempre fui muito fã de Magma. E aí eu tô vendo um vídeo do Fábio Massari, uma entrevista dele, há uns anos atrás, no canal, acho que Cena, eu acho. SC Cena, né? Isso, é o E Cena. ele comentando as bandas brasileiras, assim, que ele tava ouvindo naquele momento, e aí ele comenta Papangu, e acho que ele comenta alguma coisa de ser um som meio com influências ZU, né, do Magma. Como assim, cara? Isso existe? E eu fico atrás na hora e pirei. E aí eu até vi que tinha acabado de lançar o Holoceno, fui atrás, cara, que eu pirei no disco. E eu conheci assim, né? E fiquei na expectativa total de ver a sequência do Holoceno, né? Que eu acho que o Holoceno ele foi muito bem recebido. Eu acho que todas as críticas que eu li, né, os comentários na internet, são, em geral, muito positivos. E aí rola aquela aura, né, de dificuldade, de, pô, como é que a gente faz um trabalho tão legal quanto, ou melhor que um que já foi, o primeiro, né, que já foi tão elogiado assim. Eu tava na expectativa, e, na minha opinião, humilde opinião, pro meu gosto pessoal, óbvio, né, o Lampião Rei, ele superou um pouquinho o Holoceno, assim, ele superou minhas expectativas. Eu acho que o nível de ecletismo, o grau de ecletismo subiu um bocado, acho que tem mais misturas, só que tudo muito bem costurado, muito bem feito, né? E para mim foi um deleite o disco, eu amei, acho que no mínimo tão legal quanto o Holoceno, mas acho que esteticamente tem diferenças significativas que a gente vai trocar ideia. E aí, assim, bom, essa é a minha opinião, né? Tô esperando, inclusive, o show em Belo Horizonte, dia 25, para eu até já peço aqui de antemão pra vocês guardarem um vinil para mim, que eu vou comprar lá pessoalmente no show, por favor, não deixem esgotar antes. E eu queria ouvir de vocês, assim, até o momento, o que vocês têm ouvido aí de feedback sobre o disco? Como é que tem sido para vocês ouvirem, lerem as opiniões que estão chegando até vocês? O que vocês estão achando? A galera tá viajando? Faz sentido o que vocês estão ouvindo? Enfim. Primeiro vai ter vinil do Lampião Rei para toda tour. A gente vai garantir que com certeza vai ter. CD também do Lampião Rei vai estar disponível. Se Marco tivesse aqui, eu acho que uma comparação que talvez ele fizesse seria de que o Holoceno foi feito, eu não participei dele, mas eu me lembro muito o Marco falar disso, de que de forma semi-amadora, com algumas coisas ainda de processo de produção amadores. E a principal diferença nesse sentido para o Lampião Rei é que ele foi muito profissional desde o início na questão de gravação, né, de captação. Essa é a minha primeira contribuição a respeito, mas os meninos podem falar mais sobre como foi o contraste, né, entre esses dois. Eu acho que, assim, muito do contraste, e eu acho que talvez até acabe concordando comigo, se deu pelo fato, além do amadurecimento nosso, né, que é natural, né, que a gente vai crescendo, vai escutando coisas novas, vai se abrindo para mais experiências, se deu em razão da entrada dos meninos também, que eu acho que isso acabou dando uma oxigenada muito boa da banda. Porque eu, Hector, Marco e Nicolas, a gente se conhece tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos, então a gente tá, assim, junto, sempre ouvindo as mesmas coisas, sempre recomendando umas coisas pro outro, e a gente acaba meio que, queira ou não, se fecha naquele nosso mundinho, apesar de termos cabeça aberta para muita coisa. Aí chega Pedro, chega Rodolfo, chega Vitor, cada um com uma vivência completamente diferente, de uma cena musical diferente também. Em razão também dessa nossa vontade de conhecer coisas novas, a gente recepcionou as ideias dos meninos assim, com muita facilidade. Tudo, sim, bateu muito bem. E por serem experiências novas, acabaram refletindo no som final do disco. E aí o que ficou registrado realmente foi esse abraço do antigo Papangu com a entrada dos novos meninos. Exato. Tudo isso que eles falaram, e eu só acrescentaria talvez um terceiro item, que seria uma efetiva consciência de estética, né? A gente efetivamente pensou para ser diferente. Porque eu acho que Ramon foi muito feliz quando ele falou que a gente sabe disso, quando tem um álbum de debut, assim, que gera um certo burburinho, já se automaticamente fica pronto. E agora? Para onde essa galera vai, né? Se o primeiro já foi bem recebido, como é que os caras vão engatar uma segunda agora? E a ideia coletiva de todos nós foi, novamente, assim como eu falei há alguns minutos atrás, na extrema honestidade. Não tinha mais sentido pra gente fazer Holoceno outra vez. Copiar um disco que a gente já fez porque ele foi bem recebido, não é legal isso. A gente não ia sentir avanço
não ia sentir tesão em fazer aquele projeto. E a gente já pensamos imediatamente, cara, vamos seguir por outro caminho, um caminho que a gente estava mais afim de fazer naquele momento, e que refletia outras sonoridades, outras coisas que a gente escuta. É um disco que abraça mais, eu acho, abraça ainda mais os aspectos de música brasileira, de jazz, de um pouco mais prog até, eu diria eu, um pouco mais experimental, diria eu, e um pouco menos metal, mas nem por isso talvez menos pesado. E, cara, é isso. É a nossa alma que tá ali, aquela mensagem que a gente queria passar naquele momento, e a recepção tem sido muito boa também. Eu vejo que a gente gosta de acompanhar, né, ali no grupo, não dá para ver tudo, assim, mas pelo menos as resenhas que a gente tem visto também são bem positivas, e para nós é uma puta felicidade, né, ver uma música que ela é desafiadora, a gente sabe disso. O Holocena também tem essa característica, não é coisa para tocar em rádio, né, canção de 3 minutos e de fácil absorção. A gente sabe que é um som denso, desafiador, e ouvir feedbacks positivos disso é maravilhoso, a gente faz por isso. A gente tem caçado, assim, resenhas também, né, todo dia dá uma buscadazinha, assim, algo, aparece uma crítica ou outra, uma resenha, um comentário, e, assim, tem sido, eu diria que unânime a positividade em relação aos comentários, e é muito gratificante, porque eu acho que é talvez uma tradução e um reflexo da autenticidade que a gente quis colocar. E não como um token, né? Não como uma etiqueta de Nordeste ou de Brasil, mas da linguagem ter sido a mais autêntica para contar aquela história e traduzir aquela música. E mesmo quem não gosta de uma coisa ou outra entende o porquê talvez a gente tenha feito aquilo. Então, às vezes, quando os comentários são de eu não gostei dessa música, não gostei daquilo, eu tenho, puta, mas faz sentido, eu entendo, eu entendi o que eles queriam fazer aqui, ou como um disco tá ali, tudo bem e tal. E eu acho que, assim, a gente que é nerd de encarte, de CD, que vai ler lá quem gravou o quê, quantas vezes já não aconteceu de você escutar um disco a vida toda e você aprende a gostar da música 4, 5 anos depois, né? 6 anos depois, puta, essa música é legal, e você odiava essa música. Então eu torço para que quem não gostou de uma, quem não gostou de outra, talvez reencontre esse disco daqui a 5 anos e passe a gostar também. Então isso acontece. A gente sabe que o disco tem muita estranheza nele. Mesmo as músicas talvez mais convencionais, elas têm the weird, né? Ali, aquela coisa esquisita. E é proposital também. É algo que nos agrada, né? A estranheza. A galinha tá aí para comprovar. Eu acho que vocês falaram uma coisa muito legal sobre as misturas, né? Sobre como autêntico, né, é o som de vocês. Eu também acho que não tem essa coisa, um token, assim, de uma etiqueta de Nordeste, né, no som, assim. Para mim, dialoga muito mais com um ideal, assim, de música universal, né, transgênero, de Hermeto Pascal, assim, sabe? Você falou uma palavra aí que Pedro, meu irmão não está aqui presente agora, que é um dos membros do Sexteto. Ele é um capitão aí da música universal de Hermeto Pascoal, ele é um grande fã. Isso está muito presente no disco. Ele é um clérigo da filosofia hermética universal, meu amigo. Pedro Francisco. Você pode olhar lá no... Quando você tiver a cópia física, Ramon, do disco, e aí você olha os créditos lá para Pedro, e aí você vai ver a quantidade de coisa que ele tocou nesse disco. Inclusive, a gente teve que encomendar o Digipack com mais um painel só para poder colocar a descrição. Ficou mais caro, né? Ficou mais caro. Mas, de verdade, a gente teve que mexer na formatação, na justificação do texto, porque ficou esquisito assim também. Foi. Ele tem que desembolsar mais, né? Então. Foi. Assim, eu discuto muito aqui no canal, nos vídeos, cara, o que a gente chama progland, né? E prog é um negócio que acabou, o rótulo prog acabou virando uma etiqueta também, assim, um gênero por si só. E ficou, não sei se vocês concordam, mas ficou uma coisa meio assim, prog é qualquer banda que meio que soa como Gênesis, assim, como Pink Floyd, assim, uma coisa assim, né? E eu acho que com o tempo, assim, virou prog, era um nome, um rótulo que se usava para falar de bandas de rock que estavam experimentando fusão de diferentes gêneros, né? Com o tempo foi virando uma coisa de meio formulaica, né? Prog faz esse som aqui, tipo Gênesis, uma coisa assim, né? E eu acho que o trabalho de vocês é exemplar do que, para mim,
é verdadeiro rock progressivo no sentido tradicional do termo, entendeu? Tem raiz do rock, mas é transgênero, tem muita fusão, tem muito diálogo, né? Então, isso são poucas bandas, eu acho, atuais, que as pessoas colam o rótulo prog, mas que eu considero rock progressivo nesse sentido, sabe? Então, acho que vocês exemplificam perfeitamente essa distinção que eu costumo fazer aqui no canal, sabe? Tem acenos, as músicas, assim, de toda forma, ela tem os acenos aos medalhões que a gente curte. Então, por mais que... O próprio Magma tem os acenos ali, né? Tem. E, assim, para Genesis e Yes, você vai encontrar referências. Para o King Crimson, você vai encontrar uma referência bem óbvia em uma das músicas. Não sei se alguém já percebeu, mas tem uma referência. Eu tô me sentindo um nerd fracassado aqui, porque eu não percebi. Você vai. Você vai. Bom, eu vou dar uma dica. O In the Court of the Crimson King tá fazendo 55 anos hoje. Hoje não, essa semana. E tem uma coisinha ali escondida dele muito interessante. Esses acenos existem. E tem algumas coisas que não foram propositais, mas que vêm nos comentários das pessoas. Puxa, isso aqui é bem Frank Zappa. Eu fico assim, meu amigo, eu escuto Frank Zappa todo dia. Eu tô muito feliz que tem realmente uma coisa de Frank Zappa ali, porque se não tivesse, ia ser muito estranho. E eu acho legal isso também, eu fico feliz. Não é algo proposital, mas é legal ver isso. Keco também é um fanzaço de Zappa. E eu fico pensando como o Marco se sente quando ele vê quando as pessoas dizem isso. Aqui. Como que o Marco se sente quando ouvem pessoas falando de Zappa? O que é aí? Como é que é? Ele não é grande fã, né? Ele não é grande fã. Ele curte, eu acho que ele curte alguns discos assim seletos, mas eu acho que não é como eu, Rodolfo e Pedro, não, que a gente O negócio dele é Magma. O negócio dele é Magma. Ele é o cara do Magma. Ele é o cara do Magma. Ele pira no Magma e assim, já talvez até adiantando alguma das suas perguntas, a participação de Felipe Bussonet foi resultado da cara de pau dele. Cara de pau? Você já tá adiantando a pergunta. Já pode ele que foi atrás do cara, ele que resolveu tudo isso. E assim, o disco é inspirado em Magma é tanto que o cara do Magma tá lá com a gente tocando. Marco conheceu ele através de um festival que o Felipe Bussonet veio tocar em Olinda, né? Aqui pertinho de João Pessoa. E aí era ele não era com Magma, né? Ele tava tocando com uma banda de fusion, me parece. E aí o Marco conseguiu trocar uma ideia com o cara lá nesse concerto, trocaram e-mails, né, nos bastidores, e aí virou aquela coisa de mandar e-mail e tal, responder. Marco entrava em contato com ele como tocar determinadas músicas do Magma, sobre aspectos técnicos e tal, e aí disso eles viraram, né, uma correspondência aí, e quando o Marco teve a oportunidade, levou o equipamento de gravação lá na Europa para encontrar o Felipe Bussonet, que ele foi também tocar num festival lá na Europa durante o período de gravação do Lampião Rei, e o Felipe Bussonet, né, tivemos essa grata surpresa dessa participação com solos de baixo incríveis, né, tanto na Acende a Luz e também na Rito de Coroação. Então, é isso, mas é apenas uma das participações, né, o disco tem outras carinhas aí que a gente tem muito orgulho. Acho que, inclusive, o Marcos toca baixo, né, no disco, certo? E acho que o jeito dele de tocar, de certa forma, ele me lembra um pouco o Felipe Bussonet, assim, me lembra um pouco o Magma, de fato, né? Sim. Então, tem a influência no jeito de tocar dele também, né? Não só a presença do Felipe. É total a escola dele. Ele, Marco, assim, ele é um arauto de Magma desde que a gente conhece ele. Acho que ele escuta, justamente, como eu disse, a gente se conhece lá desde os 14, 15 anos, e desde aquela época ele escutava Magma, e fica, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. E aí ele acabou desenvolvendo a técnica dele em cima daquilo que ele realmente era alucinado. Tanto é que fez contato com da escola Magma de baixo, né? Que é uma coisa bem peculiar, assim. É o timbre, é o jeito de tocar, você saca na hora. E a afinação, né? Ele usa a afinação de cello no baixo. Isso, o baixo para quem é nerd aí que vai sacar, o baixo é afinado como se fosse um violoncelo, então isso dá uma característica de que em termos mais chulos ele fica pesadão, e o timbre também, né, Marco curte usar uns fuzz, curte usar umas distorções mais carregadas ali, então não é aquele baixo limpinho, é um baixo que entra sentando a mão, então corta forte também assim na mix, não é aquele baixo mortinho, isso tem toda uma sonoridade bem específica e pra gente tá muito presente, né?
Isso é incrível. O som do baixo no disco é incrível, incrível. Assim, mas eu vou dar um passo para trás aqui. Eu queria ouvir de vocês também um pouco sobre de onde veio a ideia específica de contar a história de Lampião, né? Assim, vocês já devem ter falado isso em outras entrevistas, mas é inevitável, né? De quem veio a ideia, como é que foi o processo disso, e também de onde veio a ideia de falar sobre Lampião, e o quanto que, o que eu queria saber, assim, a escolha pelo conceito, pelo tema lírico do disco, o quanto que influenciou das composições, da música, ou se as músicas talvez já estavam prontas ou bem encaminhadas, foi uma questão de encaixar ali as letras, como é que se deu esse diálogo letra, conceito e música, né? Então, a ideia de compor uma obra contando a história de Lampião, a história de vida dele, é uma ideia que a gente tem desde a origem de Papangu. Quando Papangu se formou com o trio e depois os meninos me chamaram, a gente sempre bateu o martelo, a gente queria fazer um disco contando essa história de Lampião, só que naquele momento a gente sentia que a gente não tinha a maturidade para desenvolver assim, a narrativa do disco com as letras e com as melodias da forma que a gente queria, e também a gente imaginava que seria um projeto que ia escapar também das nossas, na época, limitações orçamentárias, porque quando a gente começou a tocar, era todo mundo universitário, era estagiário, o que a gente recebia era uma ajudazinha de custo que mal dava para segurar o mês. Então a gente sabia que, na época, era um projeto que, por mais que a gente estivesse assim, extremamente apaixonado para fazer, a gente não tinha condições de abraçar ele naquele momento e iria acabar gravando uma coisa que iria deixar totalmente a desejar. Aí, no espírito disso, a gente quer contar essa história do Lampião. A gente acabou conhecendo um pouco mais do Cangaço e essa história do Cangaço veio na conclusão do Holoceno, né? Que o Holoceno conta a história de um cangaceiro e tudo mais. E ali foi o prólogo de tudo isso. Vamos registrar isso, vamos ver como é que vai ser, e a partir daqui a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo para chegar no que foi o Lampião Rei. Quando a gente concluiu o Holoceno, eu diria que a gente tinha o quê? Umas 2 ou 3 músicas semi-prontas, sendo o conceito assim de Lampião Rei, e a partir daí a gente foi desenvolvendo elas, e aí acho que Hector vai ter condições de contar melhor esse processo. A ideia veio bem lá na gênese da banda e, na real, quando eu era muito pequeno, eu e minha irmã, a gente às vezes ia dormir e o meu pai contava histórias pra gente dormir que eram baseadas em Lampião. Só que eram histórias totalmente absurdas, assim. Tipo, era, sei lá, Lampião enfrentando, sei lá, um dragão, uma coisa completamente absurda, assim. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, sabe? Umas histórias completamente estapafúrdias que meu pai inventava ali, e eu e a minha irmã, a gente cresceu com essas ideias muito doidas, assim, quase uma coisa de realismo mágico, assim, uma coisa bem Uncanny Valley. Aí, quando a gente estava no início da banda, a gente fez uma canção que a ideia era basicamente assim, e se o Lampião fosse um bruxão bem doido que morre e vai pro inferno e mata o demônio? E aí a gente fez essa música, só que era uma coisa meio tosca, assim, né? A banda surgiu, a gente era muito, muito jovens ainda, a gente mal sabia tocar os instrumentos, então a banda é parte também do nosso desenvolvimento como músicos, e a gente sabia que a ideia era massa, mas que a execução não estava no ponto ainda, então, como muita coisa dessa banda também, a gente coloca coisas no armário, assim, pra gente desenvolver depois. E esse deixa conceito, na geladeira fermentando, aquela fermentação dentro da massa, esse conceito bem agradável. veio muito cedo e a gente deixou fermentando por muito tempo, até que a gente soubesse que era a hora de tirar isso do armário, e chegou a hora, né? E a ideia foi agora, com a execução que a gente queria fazer, com arranjo, com produção, com uma banda no seu melhor formato, ao vivo e em estúdio, aí a gente botou a ideia para o mundo, né, para o jogo. É que tu falou uma coisa sobre deixar uma coisa na geladeira ou tentar dar um passo maior do que você consegue. A minha primeira banda, a gente queria fazer uma banda de speed metal, era o Mad Crow. Chama Mad Crow, eu tinha 12, 13 anos. E o máximo que a gente conseguia era um punk rock, ruim. Então, assim, a gente mirou no speed metal, mas saiu um punk rock. Mas não era um punk rock bom, era assim, uma tentativa de speed metal fracassada. Porque às vezes sai coisa boa dessas tentativas também, né? Claro, claro. E voltando para um ponto da sua pergunta, que você falou sobre
o diálogo entre os títulos, a letra, o tema e como isso está presente no disco, às vezes a gente tende a pensar de que a música ela já nasce dentro daquele tema e de que a composição e a letra surgem ou ao mesmo tempo ou elas já estão ali abraçadas dentro daquele paratexto que é Lampião ou Cangaço. Mas tem muitas outras coisas que compõem esse imaginário. Então, às vezes, uma música instrumental, o que vai colocar ela naquele campo ali? Se você coloca essa música no começo do disco, ela vai dar um determinado tom. Se ela está no meio e é uma história que você está contando, ela já tem uma outra sensação. Essa mesma música instrumental colocada no fim, num disco conceitual, ela já é outra coisa, no meio dessa história toda. Então, no começo, ela pode ser um despertar, uma música calma. No meio, ela pode ser um descanso, né? De uma coisa muito difícil, de um caos. Você põe uma música calma ali no meio e ela está contando descanso. E se você põe ela no final, ela pode ser um descanso final, uma morte. Às vezes essa mesma música vai soar ou se sentir diferente onde você colocar. Então eu acho que o disco tem um pouco disso também, de ideias e composições que já existiam para alguns noutros temas, mas que ao entrar no contexto de Lampião, fala, opa, o que isso vai contar nessa história? Pô, essa música vai contar isso aqui. E aí a gente vai e veste ela para ela poder estar dentro daquela temática. Isso acontece com uma das músicas de Pedro, que é uma música instrumental, inicialmente é uma música exclusivamente instrumental, e ela começa a ganhar cor dentro do disco, e a gente, Marco chega com uma letra para essa música, que é Sol Raiar, coloca ela 100% dentro da história, e a forma como ela é tocada, a forma como ela é cantada, é totalmente orientada pelo imaginário fantástico que a gente está vivendo naquele momento da gravação do disco e da produção do disco. Fora desse contexto, talvez essa música tivesse uma conclusão completamente diferente. Então, tem de todo tipo no disco. Tem música que foi feita exclusivamente para aquilo, desde o começo. Tem música que nasceu dentro daquele contexto. Tem música que foi o arranjo que transformou ela noutra coisa. Outras que foram a execução, a forma como a gente tocou na hora, pô, isso já tá dando outra cara. Então, ele é bem eclético nesse sentido também. Tudo se comunica. O título, o visual, a escolha de palavras, o arranjo, cada uma dessas coisas tem uma parte muito fundamental no contexto geral do Lampião Rei. Não, excelente. Eu acho que isso serve de gancho também para uma outra pergunta que eu faria, que é assim, para vocês da banda, como é que funcionou para o Lampião Rei o processo de o processo de composição? Como é que funciona o processo de composição? É aquele formato que um cara chega com a música pronta, vocês fazem jams. Como que foi o processo de composição para esse disco? E também, se vocês puderem falar já de uma vez, no que difere do processo do Holoceno. Eu sei que o Holoceno foi gestado, eu imagino, porque a banda, se não me falha a memória, a banda ela nasce muito antes, né? Tava dando uma pesquisada, coisa de 2012, 2013, muito antes do Holoceno, né? Exato. Então, eu imagino que o Holoceno teve um período de gestação maior, né? Então eu queria que vocês falassem como é que foi o processo de composição, como é que é na banda, pro Lampião, e como é que difere do Holoceno, se é que difere, de alguma forma, né? Eu acho que houve uma diferença em certo ponto, porque a gente trouxe Rodolfo, Pedro e Vitor para a banda, e isso acabou dando uma dinâmica diferente também. Porque Rodolfo e Pedro, por exemplo, vieram com algumas músicas já semi-prontas, que foi Maracutaia, Ruínas e Sorraiá, e aí a gente deu aquela maquiada papangu para ela se encaixar dentro do contexto. Papanguzada. No caso de Maracutaia, ela surgiu já no Papangu mesmo. Isso, Sorraiá e Ruínas foram fora. Isso. Aí, mas assim, no quesito, assim, quanto ao Holoceno, o processo em si ele foi um tanto quanto que orgânico e ao vivo, porque as músicas elas vinham sendo compostas em ensaio. A gente marcava ensaio, tem um show, shows, ali. Aí a gente passava uma horinha tocando as músicas que a gente tinha e a segunda hora do ensaio era para tentar compor.
Aí saiu uma coisinha aqui, acolá, e aí isso acabou se transformando em Holoceno. Eu acho que a demora desses 7 anos se justifica também nisso, mas também além da questão da nossa própria maturação musical que a gente sentiu que seria necessário para chegar naquele ponto. Algumas músicas também já vêm prontas. Marco, ele chegou, na época de Holoceno, acho que ele chegou com 3 ou 4 músicas assim, fiz isso em casa, vamos trabalhar. E assim, em geral, eu acredito que assim, foi também para o Lampião Rei, a gente se sentava, discutia, tocava violão, tocava guitarra, tocava baixo e acabava evoluindo as coisas. O processo, ele se dá mais ou menos dessa forma. A diferença crucial, assim, eu diria que foi justamente entre o Holoceno e Lampião Rei. O Marco foi morar fora, né? Hoje ele é residente em Berlim. E em determinado momento, quando ele conseguiu tirar um tempo para vir ao Brasil, acredito que ali, não vou saber precisar agora, talvez 2021, 2022, ele veio e eu e Raí, a gente basicamente tiramos um estirão, onde a gente passou tipo assim, uma semana dias, assim na casa dele. Acho que é isso, entre uma semana e 10 dias, assim, indo todo dia lá para o apartamento de Marco, e nesse sprint aí foi quando surgiu basicamente o lado A inteiro, assim, do disco. Veio a Acende a Luz, veio o Boitatá, oferecendo então, muito compondo vocês em casa, assim, no apartamento dele, em casa, ele tocando e tal. Exatamente. E aí, foi nesse meio tempo em que a banda foi para a viagem da nossa primeira turnê no Sudeste. E aí, Rodolfo, Pedro e Vitor, né, ainda antes, como, digamos, convidados, eles não tinham sido efetivados ainda como membros da banda, mas a gente, naquela curta experiência, a coisa já tinha clicado, assim, com todos os cilindros. Foi uma experiência muito massa, a gente se deu muito bem, a gente tava tocando, assim, muito bem nos shows, e foi muito fácil pra gente, assim, desenvolvendo as ideias musicais, dizer, não, vamos trazer os meninos pra banda como membros mesmo, e que hoje eles são, e aí a gente disse, beleza, mas a gente não vai fazer a coisa só como um convite para fazer parte da banda e, poxa, se vai entrar na banda, vai entrar com os pés e com a cabeça. Então a gente vai buscar composição, vai buscar letra, e a gente abriu realmente a porta para que eles pudessem agregar com isso. E aí foi quando vieram as canções do lado B, né? A Maracutaia foi uma música que Rodolfo, eu tava vivendo a vida tranquilo aqui, Rodolfo me liga numa hora do almoço, ei, bicho, tem como tu dar um pulinho aqui em casa que eu queria te mostrar um negócio. Aí eu chego lá, no apartamento de Rodolfo, e ele manda o riff de Maracutaia no piano, assim. E aquele riff de Maracutaia nasceu no piano? Exato. A música toda, ela nasceu no piano. Ela veio pronta, assim, ela foi um negócio bizarro. Ela chegou pronta, a música, praticamente. E aí, eu falei no grupo assim, velho, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando, eu acho que eu usei essa palavra, um riff trevoso, em algum momento. E aí, Marco acrescentou uma salsa, uma espécie de salsa. Ele nem sabe que é salsa, porque ele fez lá o riff trevoso cromático dele, que entra, e na hora, isso é uma salsa. E aí Vitor faz uma salsa nessa hora na música, e tem essa adição, mas ela veio assim, uma música pronta, entra naquela coisa de, eu estava tão imerso no imaginário fantástico que o Papangu trouxe, de sertão, de opressão, que eu estava meio que sonhando com isso, assim, eu tive, uma coisa interessante do disco é que tem muitas músicas que vieram de processos oníricos, né? Acho que Rito de Coroação é uma, Queco também tem uma outra canção que você falou que vem também de um sonho, e Maracutaia foi uma dessas. Você falando que vem de processos oníricos, só para me interrompendo, é quase que literalmente mesmo, assim, de acordar com literalmente uma sonhar, acordar com a ideia, ou às vezes você sonha com uma imagem, uma estética, e aquilo ali já te fica circulando na cabeça. Sobre as composições, do processo de composição do segundo disco também, uma coisa que, por conta da distância, teve uma pré-produção interessante, que era o Marco passar coisas pra gente, que já tinham sido compostas nesse período do intensivão de Queco, Raí e Marco. Ele passa pra gente a demo, com as coisas que ele já imagina, não uma mix, mas um arranjo que ele imagina, só que ele não está presente nos ensaios. Então ele nos passa, ele não está no ensaio. Quem está no ensaio naquele momento sou eu,
Raí, Queco, Vitor e Pedro. Então, inevitavelmente, a gente vai e já interpreta de outra forma. Então, quando volta para Marco, acabou, a gente já interpretou a música dele. Então, já a gente dá uma outra assinatura. Então, isso acontece em alguns momentos no disco, onde se você escutar a demo, tá bem diferente isso aqui, porque esse processo de intercontinental de pré-produção beneficiou esse tipo de arranjo diferente. E muitas vezes, por todo mundo aqui, além da música, tenta fazer tem outros trabalhos também que nos ajudam a manter o que nós realmente queremos fazer, que é quando morrermos irmos para Progland, sermos dignos da Progland. E então esse processo fracionado da banda, de cada um ter uma função e cada um desempenhar aquela função, acaba ajudando esse aspecto colaborativo. Então, muitas vezes, eu não tinha tempo de pegar uma coisa muito específica, mas Queco já pegou, ou Pedro já tirou aquela coisa. Então, quando chega no ensaio, cada um tem uma função, apresenta aquela função, ensina um ao outro e vai dando a sua assinatura. Então, esse processo de composição foi permeado também pela distância e pela interpretação de cada um do que cada um mandava. Inevitavelmente, é muita colaboração. O diagrama de Venn do que cada um fez em cada momento e como ajudou e contribuiu, ele é enorme, ele se encontra em múltiplas coisas. Então, todo mundo da banda, em maior ou menor grau, tem seu dedo ali, tem a digital de todo mundo nas composições. Sim. Nas composições. Mesmo canções que... Acho que isso ajuda a entender um pouco justamente o ecletismo, né, sonoro ali, a riqueza de influências. E uma característica da gente também a gente dá poucos nãos assim para ideias que são sugeridas, mesmo quando a música já vem pronta. O que é que eu quero dizer de uma música que já vem pronta? Por exemplo, a Rito de Coroação, a Maracutaia, com a exceção do riff trevoso que Rodolfo indicou que foi feito por Marco, mas o resto da canção inteira dele, Ruínas, que é a canção de Pedro, são canções que vieram majoritariamente prontas de seus autores. Só que os caras não têm dedo de dizer, não, isso aqui é um trabalho fechado, você não vai fazer, você é obrigado a fazer isso que eu tô lhe dizendo que você vai fazer. Todo mundo, mesmo quando a música ela já vem pronta, a gente colabora e constrói em cima daquilo. E eu tenho dito isso nas entrevistas, que para mim foi um processo muito massa, porque eu nunca tinha contribuído em uma música que eu não tinha feito pensar. A música, na verdade, que tinha sido feita em cima de instrumento de corda, ou baixo, ou guitarra, ou violão. E aí eu tive a chance de contribuir numa música que foi feita no piano. E aí eu fiquei me matutando na minha cabeça, nos ensaios. Caramba, que massa. O que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou colocar a guitarra? E aí tem as influências lá, né? Sei lá, pensei em uma coisa meio Sonic Youth. O final do riff pesado é um negócio meio Converge. São bandas que eu gosto muito. Mas em cima de uma música de Rodolfo. Que ele não fez pensando em Sonic Youth ou Converge. Ele fez no sonho dele. Então é muito foda isso, sabe? Você poder levar o teu DNA, mesmo em uma canção de Rodolfo, por exemplo, ou de Marco, ou de quem quer que seja. Eu passei por isso em Boitatá. De sentir assim, como é que eu vou? Onde é que eu vou e como eu vou entrar aqui? E no final eu fiquei muito feliz, assim, como eu consegui, assim, encaixar e tá ali, presente na música toda, um pianinho molhado, altamente blues, e a música lá, as quebradeiras. Black Sabbath, lento, bizarro, e aí, fala aí. E esse processo interpretativo que Rodolfo mencionou, assim, ele acabou acontecendo no Lampião Rei por conta dessa distância que a gente tava com o Marco, mas ele também aconteceu de forma retroativa, porque quando os meninos entraram para tocar o Holoceno, a gente não chegou para eles, para tocar igual o disco. A gente não queria isso deles, a gente não queria... eles são autores, são intérpretes, e cada um tem o seu tempero, e a gente não quer um robô na banda, a gente quer uma pessoa lá interpretando o som que ela entende da melhor maneira. E aí, a tradução de Holoceno ao vivo ficou assim, uma coisa... Eu amo tocar Holoceno ao vivo. E já ouvi em alguns shows que nós fomos, pessoas dizendo, bicho, joga o que tá gravado no lixo e manda esse ao vivo, porque tá melhor. E isso me deixa, assim, extremamente feliz, porque mostra que a gente tá conseguindo traduzir o som que tá lá gravado, que a gente gravou em 2021, de uma forma excepcional com o tempero dos meninos. Por exemplo,
Holoceno, eu acho que tem solo de teclado em 2 faixas, que é Água Branca e Bacia das Almas. O resto tem um tecladinho aqui e ali só para dar um corpinho. Aí chega o Rodolfo, o que é que o Rodolfo vai fazer? Se só tem isso no disco. Faz o que tu quiser, bicho. Faz o que tu quiser. Aí quando vem entrando no tempero dele. A bateria também de Vitor, foi Thorstein que gravou as baterias de Holoceno. E ele é um baterista monstro, assim como o Vitor é. Eu tenho certeza absoluta que Vitor teria plena capacidade de tocar aquilo que Thorstein gravou em disco. Mas não, Vitor, faça o seu groove, faça o seu tempero. E as músicas vão saindo assim, bem redondinhas e fica fantástico, na verdade, né? Não, e não é da boca pra fora não, cara. Tem disponível no YouTube algumas filmagens dos shows do Holoceno e dá pra ver a diferença nos arranjos. Tá? O Holoceno, há um parêntese aqui, os teclados do Holoceno foram convidados que fizeram, né? O solo de teclado que tem. Isso, né? É um músico daqui de João Pessoa chamado Uaná Barreto. É um amigo nosso, um compositor também, intérprete de mão cheia. Ele fez os solos em Água Branca e em Bacia das Almas, como Raí falou, exatamente. Inclusive, eu vou deixar uma recomendação aqui, tá, Ramon? Eu acho que você vai curtir. O Aná gravou com um conjunto dele chamado Alamiré. Ele gravou um material recente, um EP muito massa. Tem nas plataformas digitais aí. Alamiré. Alamiré, isso. E quem fez a capa foi sugestão. Pedro Francisco. Exatamente. Pedro Francisco do Bapa Pangu. A capa do EP do Alamiré foi desenhada por nosso Pedrinho. E aí o trabalho é um fusion, assim, dá pra chamar de fusion, e é muito foda, eu recomendo bastante. E o Aná lançou o disco essa semana. Exatamente, ele acabou de lançar o disco dele mesmo, autoral, só piano. Com participações também, mas ele é um piano solo? Então, só piano solo. Isso aí. Pô, legal, fica a dica para procurar aí. Eu vou aproveitar esse gancho também para ouvir de vocês sobre a escolha, que vocês já falaram da participação do Philippe Bussonnet, no ex-baixista do Magma, né, no Lampião, e como é que foi o processo de escolha também dos convidados para o Lampião, porque houveram outros, né? Eu olhando a ficha técnica aqui, eu vejo tem o Paulo Ró, né, que participa, a participação muito marcante, e ele que faz, eu vi percussão vocal, né? Ele quem faz literalmente a percussão vocal, naquelas viradas de bateria, com a voz, enfim. Né? Na Ruínas, Paulo Ró, ele é um músico vanguardista paraibano, e junto com o irmão, nos anos 70, eles capitanearam um projeto chamado Jaguaribe Carne, que era música progressiva mesmo, de vanguarda. Woody Grude é o underground do Nordeste, é o Woody Grude, e eles gravaram nos anos 70, 80. Chico César surge no contexto do Jaguaribe Carne. Lenine tem muito da influência e participação também pelo Jaguaribe Carne. E nos anos 90 e 2000, o Paulo Ró, ele teve muitas colaborações de gravação, de música com meu pai do Pedro também, Odair Salgueiro. Então, Paulo Ró, ele sempre permeou a nossa vida, desde criança. A gente conhecia a música dele. E ele é um puta roqueiro louco, sabe? Assim, ele adora heavy metal, prog. Então, ele tá com o violão dele aqui, mas é compasso composto, ele toca violão como se estivesse tocando guitarra. E aí foi um convite muito natural para a gente fazer para ele. Eu e Pedro tínhamos participado há pouco de uma apresentação ao vivo dele num teatro, a gente tinha cantado e tocado junto com ele, então estava com um contato recente. Então depois que a gente gravou o disco, foi muito natural convidá-lo para gravar a percussão. Ele grava uma moringa, que é um vaso com 2 buracos, que tem um som de bolha, elas fazem um boom. Você escuta ela no... Ele veio complementando o arranjo depois, já das músicas gravadas, então. Ele dá o arranjo dessa parte de percussão em cima, só que depois que a gente coloca a voz dele e a percussão, tudo tem que mudar para que aquilo se encaixe também. Então eu diria que ele não vem complementando, acaba que todo o arranjo é que se adapta para a entrada posterior da voz dele. E aí ele grava numa sessão de estúdio gravado por Pedro, as vozes e a moringa. A percussão vocal, né, no caso de Ruínas. Exato, e fora Paulo Ró, tem também outros convidados ilustres, né, que são os nossos amigos João
popular, João Combi, né? Quem é da cena do rock do underground do norte ao sul deve conhecer a banda Teste, que é composta por João e Baratas, dois grandes amigos nossos e formam esse duo monstruoso aí, que eu costumo dizer. Eu falei isso pra João, a primeira vez que eu vi Teste ao vivo, eu falei, bicho, isso aqui não é um show, velho, é uma instalação. Vocês podiam estar numa sala lá no Inhotim, tá ligado? No Instituto Inhotim, tinha que ter uma sala lá. Eu sou vizinho do Inhotim. Pronto, tinha que ter uma sala lá no Inhotim, uma câmera, uma alcova escura, só com canhão de luz que é disparado automaticamente pela macetada de barata na bateria. E o bicho alimentado por filtro V, assim, né? As injeções, eles tocando e sendo alimentado. Quantas horas eles conseguem tocar sem parar? Exatamente. João com o capuz cobrindo, assim, só uma luz, talvez de baixo, assim, para iluminar vagamente a figura dele, mas enfim, brincadeiras à parte, e os caras são... a gente saiu em turnê, né, o Papangu e o Teste juntos, quando a gente foi pro Sudeste pela primeira vez, e João e Barata são dois grandes propagadores da palavra papanguzística no Sudeste, diria eu. Eles estavam quase na palavra, quase como aqueles caras que vão... Você já ouviu você tem um minutinho para falar sobre a palavra do Papangu? Eles fizeram essa grande recepção da gente e se tornaram amigos pessoais mesmo, assim. A gente hoje tem um carinho enorme por eles. E foi muito fácil saber, né, quem a gente ia chamar. Junto, claro, a reboque veio o Mariano Sarini, que é batera da Death Kids, que é uma banda também irmã do Teste, outra banda que a gente curte pra caramba também. Inclusive, eles estão nesse exato momento em uma turnê europeia, Teste e Death Kids junto, é a No Hope Tour, que tá cruzando não sei quantos países europeus aí, os caras devem ter umas 20 datas, é coisa pra caramba. Cara, muito massa que quem tá vendo aqui já sai com altas indicações também, né, cara, de música. Pode crer. E aí que tá, não são bandas de progressivo, né, nem o Teste, nem o Death Kids, mas estão aí nessas... Comunicam, né? Mas se comunicam, né? Assim, bicho. Eu acho que, resgatando aquilo que Ramon falou no começo da entrevista, pensando no sentido tradicional da música progressiva, Teste e Death Kids estão dentro. Apesar de Teste, por exemplo, se denominar como uma banda de grind, pra mim é progressivo, bicho. Pra mim aquilo é a vantagem. Experimental, é isso. Esses rótulos são meio assim... Tem quem diga que é jazz, né? Vai, no caso do Teste... Se ele disser isso pra Barata, ele não gosta não, eu já entendi isso. Ele diz, não, pô, não é jazz não, isso aqui é só Ramones, mas é que é rápido. Ele já mandou essa pra mim. A dificuldade de rotular já é bom sinal, já. É bom sinal. Exato. Mas eu sou adepto dessa... Porque existiu nos anos 70 uma coisa que meio que se aplaca, se permeia até hoje em algumas fanbases, que é tipo assim, se o som ele é cabeçudo e muito técnico e complexo, ele é o polar oposto de um som que é mais direto e simples na sua cara. Então, o punk rock, por exemplo, como a antítese do prog, né? Eu tive muito essa coisa nos anos 70, tipo, os caras do Sex Pistols com a camisa I Hate Pink Floyd, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho isso uma besteira sem tamanho, é uma coisa que muito mais afasta do que agrega, e tem coisa, eu gosto de citar casos muito, tipo assim, você pensa o Jello Biafra, que é o vocalista do Dead Kennedys, que é uma banda seminal de hardcore, ele eu acho que é o primeiro maior fã de Magma do mundo, o segundo é Marco, mas o primeiro é Jello Biafra, porque ele tem toda a discografia do Magma em vinil. E você pensa, por exemplo, no King Crimson... Ele aparece no documentário do Magma, o Jello Biafra falando. É isso, você dizer, porque o cara canta numa banda de hardcore, ele não vai curtir. Porra, nada a ver. E aí o próprio King Crimson nos anos 80, né? A fase do Beat, Three of a Perfect Pair e Discipline. Tem Adrian Belew que mudou o som da banda quando tocou no Talking Heads, que são tipo assim, dos padrinhos do post-punk, que a gente pode chamar. Então, essa fusão pode acontecer em vários momentos, e no Papangu isso acontece, então pra gente é uma coisa muito, muito natural isso, ainda que não sejam músicos da coisa do prog, mas os caras são músicos acima de tudo, e gostam de experimentar, e tocam música honesta e que não tem barreira, e é isso que importa. Não, o Johnny Rotten do Sex Pistols, né, ele, cara, era fã de Van der Graaf Generator, né, cara, de Peter Hamill, assim, tá vendo? Então, tem várias histórias assim, de fato. É uma dicotomia que não faz sentido. É uma narrativa que eu acho que não faz sentido. Assim. O Kurt Cobain era maluco por Mutantes, né? Então, King Crimson, né? Ele era maluco por King Crimson. Assim. King Crimson também, exato. Então, assim, é uma parada que, quando o cara se coloca esses rótulozinhos de separar
é uma puta de uma besteira e é tudo. Quem tá tocando mesmo tá nem aí, né? Quem tá Quem tá tocando tocando mesmo não tá nem aí. É isso. Caralho, agora o Rodolfo sintetizou da melhor forma, velho. É isso, bicho. Quem tá tocando de verdade, assim, no show, fazendo tudo, bicho, a gente quer tocar, fazer som massa. Isso é coisa de gente que tem, sei lá, canal de YouTube, né? Faz prog, aí fica caçando nome pras coisas. Isso é coisa de. É uma prog, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá Graças falou do Adrian Belew aí, Keco. Onde ele passa, ele deixa a assinatura dele, né? Porque quando ele passou no Zappa também é surreal. Ele deixa ali a marca dele com o Aquele Zappa, cara, velho, ele pra mim é um. Eu hoje, assim, eu tenho um bicho como um herói, assim, porque em 5 anos o bicho tocou com Bowie, com Zappa, com Talking Heads, King Crimson, velho. E deixou a assinatura em todos, assim, todos. É sinistro, é absolutamente sinistro. Sem se adaptar, né, ao som das bandas, deixando a marca dele assim. Exatamente. Se Deus quiser, estaremos com ele aqui, não aqui no canal. Quem sabe também, não sei, quem sabe. Mas eu digo aqui no Brasil, né? Eu tô torcendo muito. O Steve Vai o aí. Beat, então, exatamente, o Beat, que é a banda que ele montou. Aqui, né? Que ele montou essa banda aí só pra tocar o King Crimson dos anos 80, meu irmão. Se tiver essa banda, se passar no Brasil, velho, eu vou estaremos lá. É. Outra pergunta que eu quero fazer aqui. A gente tá com 1 hora de gravação, eu já vou caminhando aqui. Vambora, vamos aí, mano. Eu teria muito mais coisas, mas vamos lá. Perguntei para vocês do processo de composição, e eu queria que vocês falassem agora, assim, do processo de gravação, né? Por exemplo, o Holoceno, ele foi vocês falaram que ele foi uma gravação meio... Oh, que bonitinho. Quem é esse que tá participando aí? Põe ele para falar com a gente aí. É meu filho. Aí. Seu filho? É meu filho. Diga oi, Rafael. Diga oi pro pessoal. Vá-se embora, vá-se embora. Diga oi pro Progland aqui. Pros nerds. O Holoceno, vocês falaram que ele foi, em grande parte, não totalmente, mas ele é um disco meio acho que alguém usou a expressão semi-amador, né? Meio caseiro, assim. Sim. Mas ele foi mixado na gringa. Não lembro se ele foi na Noruega, né? Vocês falaram do Thorsten, do baterista. O Lampião Rei também, né? Foi mixado fora. Como é que foi esse processo aí assim, de gravação e composição? Foi tudo em estúdio, mixado fora mesmo? Como é que se deu isso? As parcerias, enfim. O Holoceno, ele foi gravado parte em um estúdio aqui de João Pessoa, o Mutuca, e vários overdubs depois de maneira caseira mesmo. Então, ele tem esse caráter mesclado. Mas o Lampião Rei, ele é um disco completamente iniciado e concluído em estúdio. Pouquíssimas, assim, toquezinhos de última agulhada vieram em overdubs a posterior aqui em João Pessoa. Mas a gente matou o disco em algumas sessões no estúdio El Rocha, que fica em São Paulo, capital, sob a batuta de Fernando Sanches, que é vou corrigir, não só Fernando Sanches, mas Fernando Sanches, o Rodolfo Duarte, que a gente carinhosamente apelida de Rodox, nós temos o Barizon também, toda a equipe do El Rocha são pessoas extremamente solistas, caras extremamente profissionais da música, e um estúdio que tem toda a capacidade de técnica, né, e de equipamento para tirar som. É isso. O propósito do lugar é de tirar o melhor som para o disco que a gente quer fazer. E é um estúdio de referência e a gente sabia que nosso material ia estar muito bem representado lá. E não só em questão de equipamento mesmo, na parte técnica, dos melhores amplificadores, os melhores preamps, os melhores microfones, mas falando também de pessoas que são profissionais, que não fazem corpo mole ou ficam dando pitaco no som. O negócio deles era atender as nossas necessidades. Então, assim, se a gente pedia algo, prontamente aquele algo era realizado. Por exemplo, o Rodolfo e Pedro tiveram a oportunidade de tocar num Fender Rhodes, né, que é um piano elétrico antigo, delicado, que precisa de muito cuidado, e tem um Fender Rhodes lá no El Rocha, e a gente pediu, e eles desceram o Fender Rhodes para a gente usar. Então, assim, esse tipo de ambiente também propicia muito que a gente possa ter matado as músicas com muita objetividade. Algumas faixas que estão no disco, a gente matou elas no primeiro take, assim, a gente já vinha ensaiando bastante. Em estúdio vocês tocaram, foi gravado ao vivo com a banda tocando? A gente teve um processo de gravação misto, mas com um espírito de ao vivo que permeia todo o disco, com algumas canções tendo sido gravadas praticamente ao vivo. Estamos ali dentro da sala, a banda toda tocando, em tese para gravar só a bateria. A gente quer pegar o melhor take de bateria possível
porque é o mais importante naquela sala, a gente quer a sala para a gente ter a melhor microfonação de bateria possível, mas está tudo plugado, está tudo gravando. Nisso, a gente já matou muita coisa. Então, tem músicas ali que estão praticamente, eu diria 90% a 100% dela, 90% a 95% estão ao vivo. Baixo, guitarra, teclado e bateria. Ajudou também que o período de gravação, os 6 dias iniciais de gravação, porque foram 6 dias só, mais um depois extra, que a gente teve os convidados e uma outra coisinha lá no El Rocha, mas a gente fez tudo em 6 dias, e foi muito rápido, a gente precisou organizar bem, assim, o que a gente ia fazer, tabelinha, check, não dá mais para gravar nada nessa próxima música, então foi bem objetivo. Incrível, e como o Keco incrível. falou, o profissionalismo assim do pessoal lá ensejou que isso acontecesse. O que ocorre é que, claro que não dá tempo de a gente fazer tudo que a gente quer. Se você deixasse mais uma semana a gente lá em estúdio, a gente ia botar um par de coisa a mais. Mas tem essa coisa de você trabalhar com o tempo que você tem, que é demais também, porque a gente entrega uma coisa coesa, que soa como se tivesse, e foi de fato tudo ali naquele mesmo momento. Aquele desenho do cavalo, né? Do meme do cavalo, que ele começa lindão e ele vai piorando. Talvez se a gente tivesse tido mais tempo em estúdio, a gente estragasse. Então, talvez foi um tempo perfeito. Eu lembro o mantra que a gente adotou quando saiu de João Pessoa para ir São Paulo gravar tá proibido inventar coisa nova. Tá proibido trazer coisa nova. Proibido ideia nova. Proibido ideia nova. O que tá no papel é isso e ponto final. Se botar ideia nova, descamba tudo. Não tem tempo, não tem nada. Teve uma hora que tava Pedro e Marco fazendo algum arranjo lá rápido, assim, dentro do estúdio. Aí eu tive uma ideia, eu entrei no... Aí o Pedro, tu pode fazer tal parte, tal, não sei o que lá. Os dois olharam assim pra mim, não! Aí eu, fechei a porta do estúdio, vai, grava essa porra aí. Proibido ideia nova. Pô, isso aí vocês não documentaram, cara? Tem algum documento desse processo de gravação? Tem alguns vídeos, eu filmei muita coisa, mas todo mundo filmou no celular também. Tem bastante coisa assim do processo. Inclusive demos também, vai sair alguma coisa ou não? Não temos nada alinhado. Pra ver como é que as ideias nasceram e tal. Mas as demos são muito boas. As demos são muito boas. A gente deixa pra versão deluxe de 10 anos do Lampião Rei. Box 50 anos, imagina, Lampião Rei 50 anos. Aniversário, edição de R$3.000. Se o dinheiro continuar do jeito que tá, meu amigo, vai ser isso mesmo. Não, na verdade aí, ó, esse também, outro gancho para outra pergunta que eu já faria, porque falando de box, né, eu acho que eu li alguma entrevista de vocês falando que há uma ideia de continuar a narrativa da história de Lampião em outros trabalhos, né, não sei em quantos outros trabalhos, vão ser mais 1, 2, 3 discos, sei lá. Então, há esse plano mesmo? Como é que é isso aí? Aí eu falando do box, né, depois já lanço o box com toda a narrativa, né, enfim. Há o plano sim, e a gente também não sabe se vai ser o próximo disco. O Lampião Rei, ele conta a história de ascensão de Lampião, né? Até o rito de coroação dele, que a melodia, a letra da música meio que conta como é que vai ser a queda dele também, mas a ideia do disco é a chegada desse momento. Temos planos de contar até o fim da vida dele, né? Até a tragédia da finalização da vida dele. Mas, assim, são coisas que estão ainda em fase de planejamento, ainda em maturação. Existem composições, se a gente já pode dar esse spoiler, mas é o tipo de coisa que a gente não tem condições de dizer se vai ser o próximo disco, se vai ser o terceiro, o quarto, o quinto, isso aí são não necessariamente vai ser o próximo disco, a parte do Lampião Rei parte 2, né? Entendi. Perfeito. É isso. Vai existir, a gente só não sabe se é o próximo. Vamos ver o que é que a gente tá afim de fazer. Essa reunião ainda está para acontecer. Mas a gente tá muito feliz ainda com o ciclo do Lampião Rei, né? Tem muita... Acabou de começar. Tá começando, né? Tá começando. Então, a turnê assim, agora, vocês vão começar a turnê pelo Brasil exato, agora. Exato. A primeira turnê no Brasil agora, ainda vai ter muitas outras datas para rolar. Vai ter a Europa 2025, como a gente falou no começo do podcast, do vídeo. Então, estamos curtindo a vibe do Lampião Rei ainda. Isso. A gente ainda quer tocar todas essas músicas de forma completamente diferente do que a gente gravou por muito tempo. Com certeza. É uma meta. Arranjos totalmente diferentes.
A ideia se você acionar Ruínas, pode falar. não tem como a gente levar um vibrofone, um xilofone em turnê, né? Ruínas eu tenho que adaptar, né? Exatamente, alguma coisa vai ter que mudar ali, né? Então é isso. Eu acho que é Ruínas, inclusive, né? Que, falando, a gente tá no canal Progland aqui, né? Tem um som, um timbre de teclado ali, acho que é no início Ruínas, que é muito Gentle Giant, assim, aquele som meio... É um clavinet. É um clavinet, né? Um clavinete. É um assim, clavinet. né? É um clavinet. Bem, essa música ela é bem icônica da forma como a gente produz, como a gente compõe e como a gente grava. Estamos com pouco tempo em estúdio. Quem compôs a música foi Pedro. Eu Ruínas, posso assim, tirar a música? Posso gravar a música? A base dela é do música, Pedro, então. Ela é inteira. Inteira? Uhum. Pedro fez ela inteira. E aí, ele gravou os teclados dessa música. Então, tranquilo, é o tempo que a gente tem, a gente vai e faz. Então, isso é muito comum na banda. Pô, eu tô com triângulo ali na hora, eu gravo triângulo. Fechou. Quem tá com a guitarra, quem tá com o baixo agora, você vai lá e grava. Então, a gente quer otimizar. E esse teclado que Pedro compôs, fez muito mais sentido ele gravar ali. Ao vivo eu vou executar. Vou tocar do meu jeito. Tá ferrado, vou mudar. Mas... o timbre vai manter? Ali, então, vai manter, tem que manter. Não, os timbres eu que escolhi, né? Pelo menos as escolhas ali foram minhas. Ele definiu que era um clavinet, mas fui lá e mexi, achei. Ela tem sintetizador bem japonês, assim, uns synths bem japoneses, de música de anos 90, 8-bit music mesmo, assim, de Nintendo, tem muita coisa de Nintendo logo no começo, que são uns synth brass, depois tem clavinet, tem 2 Rhodes ao mesmo tempo nela, você notou 2 Fender Rhodes por cima, e tem um vibrafone, que, bom, também é um teclado, que, mais uma vez, se não fosse o Noel Rocha, a gente não teria como gravar um vibrafone, porque até conseguir sala, microfonação, técnica de captação, é um dia inteiro em estúdio só para gravar um vibrafone. Eu vou te dizer que eu acho que um dos meus timbres favoritos do disco inteiro é o momento de Ruínas, que tem os 2 Rhodes sobrepostos, e um deles tá com o bell todo aberto. Sabe o que é que me passa ali, bicho? Parece quando o cara tá jogando um jogo de Nintendo e a fase tem alguma coisa a ver com cristal. É como se o cara estivesse caminhando em cristais ali. É massa demais. Você escuta isso. O bell aberto, caralho. É pau. Eu tava caminhando pro fim, mas esse papo me veio na cabeça mais uma pergunta que eu já tinha em mente também, que eu tava esquecendo, quando eu perguntei sobre o processo de produção do disco, né? O disco tem em termos de mixagem, assim, a mixagem do Lampião Rei, ela me soa mais limpa do que a do Holoceno, assim. Você consegue escutar bem mais claramente cada instrumento, né? Enquanto o do Holoceno é aquela coisa meio lamacenta, sludge, né, assim. Então, eu imagino que isso tenha sido uma escolha estética consciente de vocês. Como é que você deu a escolha da sonoridade, né, global assim, do disco, né? Totalmente Você teve mais a ver com questões técnicas, limitações, ou não? Foi escolha mesmo, assim, de estética? Não, totalmente propositada e orientada para tanto. E eu vou além, Ramon, não só a questão da mixagem, mas a questão da escolha dos próprios timbres e a escolha das capas do disco. Enquanto no Holoceno você tem aquela massa densa aí, exato. Essa massa de cores, de recortes, e a música vai refletir isso, como você falou, a mixagem, a voz ela é enterrada, é uma coisa meio shoegaze, assim, meio black metal também, né? A guitarra e os baixos que tem aquela sonoridade wall of sound, aquela coisa drone, doom. Aqui não, aqui a gente já partiu para uma sonoridade e talvez uma estética que eu lembro de Rodolfo falando isso, talvez aquela estética dos discos dos Mutantes dos anos 70, daquela fase meio prog deles ali, um disco bem mais limpo, onde a frequência que cada instrumento ocupa é bem mais cirúrgica, e eu acho que isso é parte também do processo de adaptação da gente como uma banda maior, né? A gente tem que ocupar estradinhas sonoras que são um pouco mais estreitas, menos largas do que a gente tinha, porque senão a gente vai estar interrompendo a verve sonora do coleguinha ali, então a gente tem que focar aqui onde a gente está, e a mixagem reflete isso. Quem mixou esse disco novo
foi um cara chamado Richard Behrens, ele é alemão, e ele tem uns trabalhos incríveis, assim, na batuta dele. Ele já mixou bandas que a gente curte muito também, que é a Elder, e o Cadáver também. E quem fez a master desse disco, né, a masterização, foi um italiano, é o Andrea. O Andrea, ele tem uma banda de death metal técnico, assim, meio prog, chamada Ad Nauseam, que muito foda também. E o Andrea, além de ter masterizado o disco, ele contribui com violinos, que você consegue ouvir na Rito de Coroação, na hora do solo de guitarra com slide, feito por Pedro, né, que a gente fica numa parte bem space rock da música. Você vai ver que tem uma atmosfera ali tensa sendo delineada por violinos, e é o André que toca também. Pô, muito massa. São os contatos do Marcos, isso aí, essa turma toda? São os contatos do Marcos. Pra mixar, masterização. E assim, com tantos instrumentos, como o Hector falou, também a gente não tem como. Se a gente colocar uma mix muito suja, se a gente empurrar muita coisa ali com efeito, com o sludge, com o mud, perde o propósito um pouco de ter uma variedade, um brilho todo de equipamentos, né? Então é uma ação orquestrada, literalmente. Cada naipe tem sua função. Mas eu diria que ao vivo a gente pende mais para o peso. Então eu escuto todo esse som do Lampião Rei muito mais pesado ao vivo, muito mais metal, porque a nossa tendência é cair mais para esse sujo. Então é legal ver essa distinção também. Então, ao vivo, provavelmente a gente vai ter uma nova experiência Lampião Rei, né? Assim, bem diferente, sonoridade, né? Ah, total. Né? É engraçado, porque parando pra pensar, Rodolfo, tu me desse uma coisa pra pensar agora, Rodolfo. Talvez ao vivo, as músicas do Holoceno, elas se Lampião Reisizem e as do Lampião Rei se holocenizem. A gente converge. A gente encontra um middle ground ali. Total, sem dúvida. Muito bom. Assim, vamos caminhando para o fim, então. Próximos passos são a turnê nacional primeiro, turnê internacional 2025, né? Tá chegando já. Turnê nacional, hoje a gente está gravando esse vídeo aqui, nós vamos tentar soltar esse vídeo o mais rápido possível, já até para impulsionar a turnê, se for o caso. Vamos lá, pro batalhão agora, né? Dia 18 de outubro a gente toca em Santo André, São Paulo, já é o primeiro pezinho que a gente vai ter no Sudeste. Vamos tocar um set bem legal lá, com os 2 discos na íntegra. Então, quem quiser ver música, meu amigo, quem quiser ver som, convidadíssimo aí pro show de Santo André. Dia 20, essa data especialíssima, né, que a gente tá muito ansioso, vamos tocar no Notfest Brasil, edição 2024, no domingão, dia 20 de outubro, com várias outras bandas. Os donos da casa, né, claro, o Slipknot, mas também vai ter Bad Omens, vai ter Baby Metal, vai ter Pop, vai ter Corsos, vai ter muita coisa legal lá. Tio Lindemann, né, vocalista. Do Rammstein, isso. Bem especial. 20 de outubro, então, São Paulo, Notfest Brasil. 23 a gente vai tocar em Curitiba, Paraná, no Basement Cultural. No dia 25 estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Casa Matriz, show que a gente tá muito ansioso. Estarei lá. Pô, que massa, Ramon. Vai tocar os 2 discos ou não? Vamos embora. Agora que você intimou, vai ter que rolar. Tem que rolar. Todos os shows da tua, com exceção do Notfest, a gente vai ter. Legal demais. Botar o maior repertório que a gente puder, e se deixar, a gente leva a galera na vassoura. Então, 25 de outubro, Belo Horizonte. 26 de outubro, a gente toca em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, tá? No Maquinaria. No dia 27, a gente chega no Rio de Janeiro, a gente toca na Audio Rebel, 27 de outubro, e aí a gente volta para o Nordeste, e no dia 1º de novembro a gente toca em Recife, aqui do lado também, no Dark Side. Então, quem quiser conferir, galera, todas as datas aí da turnê Papangu Lampião Rei Parte 1, @papangu.br em todas as redes sociais, Instagram, segue a gente lá, e tamo junto. Não, a obrigação da galera aqui, seguir a banda em todas as redes sociais, ouvir o novo disco, né, o Lampião Rei, prestigiar, comprar o material, se for possível, quem puder conta, né, para dar um suporte para a banda. E para finalizar, uma última pergunta, assim, fechamento mesmo, eu queria perguntar assim, queria que vocês, na verdade, nem perguntar, eu queria que vocês deixassem sugestões, indicações aí para a galera que está vendo o vídeo,
de sons que vocês estão ouvindo, que vocês estão curtindo no momento, que mais que vocês estão curtindo. Deixa indicação, pode ser progressivo, nada a ver, que vocês fiquem à vontade. Tem uma playlist legal que já dá para fazer aí. De repente fica até a ideia, Ramon, você pode fazer uma playlist da entrevista aqui. Da entrevista, a gente citou aí Jaguaribe Carne, o Ad Nauseam, a gente citou... tem o Tela Azul, de João Pessoa, que é uma banda parceira nossa. E cara, parênteses, Rodolfo, isso é o mais legal, velho. Eu conheci Papangu, sim, cara, numa entrevista aleatória, uma indicação, fui atrás, né? Então, dá pra fazer uma playlist, é legal demais. Pois é. Então, assim, se você, de repente, quando você estiver editando pra postar, pega tudo que a gente citou aí, já faz a playlist. Eu queria começar recomendando o Tela Azul, que é uma banda de João Pessoa, Paraíba, são amigos nossos. Fizemos show juntos com eles e juntos estamos aí espalhando, disseminando a palavra do rock troncho, que é o autêntico... Termo excelente, rock troncho. Né? Prog, o alternativo, o troncho que é feito especialmente em João Pessoa, mas estamos dispostos a negociar a palavra com o resto do Brasil. Então o Tela Azul é uma grande recomendação. Eu também vou deixar uma recomendação aqui, que é a banda do Pedro, que ele teve há alguns anos, que é o Bicho Grilo. Eu até hoje escuto Bicho Grilo bastante, é um lo-fi meio prog, também tem muito de prog ali, de jazz também, que Pedro gravou quando estava no final da adolescência, começo da idade adulta, e eu sou muito fã dos 2 discos do Bicho Grilo, do single. E por último, uma indicação que eu estou redescobrindo alguns álbuns dos anos 70 de soft rock, que eu tenho gostado bastante hoje em dia, e eu começo a ver que esses álbuns tinham muito de prog também, então eu recomendo aí o Hearts, do America, e o Abandoned Luncheonette, do Daryl Oates. Puta, é soft rock mela cueca mesmo, assim, mas eu tô curtindo. Massa demais. Eu vou redobrar a indicação do Tela Azul. A molecada tem um disco muito, muito legal. Quem falou deles recentemente foi Gastão também, que deu um salve, né, no Lampião Rei, e através da gente ele conheceu também a galera do Tela Azul, daqui de João Pessoa, com o Baleia Explode. Esse disco é muito foda. Eles têm uma sonoridade que remonta um pouco ao... O nome do disco é Baleia Explode? Baleia Explode. Baleia Explode. Legal. Tela Azul escreve T-E-L-A-A-Z-Z-U. E aí eles têm uma sonoridade meio... É como se tu pegasse um Mars Volta, um pouco do King Gizzard and the Lizard Wizard, um pouco de Mutantes, um pouco de samba, um pouco de reggae às vezes. É uma mistureba boa também. E eles tem um gente ali no meio também, tem um outro gente, assim, tem um metalcore, dá uma guitarra. Exatamente, tem uns gente, uns metalcore. Eles botam muita coisa na mistura e estamos aí propagando a palavra do rock troncho. Eu acho que vale muito a pena ouvir, e os caras estão no rolê aí, e vale muito a pena todo mundo escutar. Eu vou recomendar também, eu já falei aqui, mas eu vou falar mais uma vez, o disco do Caixão novo, chama Entre o Velho Tempo e o Futuro. Tá muito massa mesmo. Eu tô ansioso para tocar com os caras amanhã. O Caixão é uma banda, como eu falei, tem essa verve meio rock dos anos 70, um pezinho no prog, um pezinho no psicodélico. Tem muito teclado, tem umas guitarras quase limpas ali, bem legais, uns tempos mid-tempo, os vocais meio reverberando, assim, uma coisa meio etérea. Então eu acho uma banda muito legal. Então eu vou deixar aí minhas recomendações: Caixão, Tela Azul, e para terminar, acho que eu tenho escutado bastante, não é nada novo, assim, como o Tela Azul ou o Caixão, mas eu tenho escutado bastante o Moacir Santos, né, que é um cara de nenhum outro lugar que não Serra Talhada, Pernambuco, terra também de Lampião. Então, né? Exatamente, então casa tudo aí. O Moacir Santos é um músico de mão cheia, ele tem um repertório muito massa, tem várias histórias inacreditáveis, assim, sobre pessoas com quem ele gravou, e eu tenho me debruçado sobre a obra de Moacir Santos muito talvez nas últimas semanas, diria eu. E um parênteses sobre o Moacir Santos, é mais um exemplo de alguém que tem muito mais repercussão fora do Brasil. Teve, né? Ele já faleceu, mas teve muito mais repercussão fora do Brasil do que no Brasil, e é respeitadíssimo como grande músico brasileiro, Moacir Santos. É impressionante. Esse fenômeno que tem acontecido, como
o Verocai também, que deu uma bombada gigante lá fora, né? Verocai virou cult agora, né? Fora. Exato, cara. Eu acho que... E tem muito a ver com aquele selo. Eu não sei bem se eles são um selo ou uma produtora, ó, chama Jazz is Dead, né? Ou o Jazz está morto. Jazz is Dead, é. Pois é, essa galera... Tá com Azimuth também, né? Eles estão com outras bandas. Acho que tá com o galera Marcos Valle também, tá levando o Marcos Valle. Eles fizeram o Hermeto também, fizeram um circuito do Hermeto. Então, assim, esses caras da Jazz is Dead estão levando uns brazuca que são, assim, ó, lindos, a nata, e os caras estão ganhando um status, assim, que nunca tiveram, né? Eu acho foda, assim, velho, apresentar essa galera para uma nova geração. Então, se eu puder apresentar Moacir Santos também, através desse vídeo aqui para uma nova geração, que seja. E quanto a mim, eu vou, assim, ser um pouco fora da curva aqui. Essa semana eu tava passeando pelo Bandcamp e achei uma banda de hardcore de Singapura. E assim, eu me apaixonei pelo som dos caras. É Mystique, o nome da banda. Eles lançaram o primeiro disco agora, Face Your Fate, o nome do disco. Bem redondinho, um disco hardcore limpo, tranquilo. Rifão, 13 minutos o álbum inteiro tem. Boa. Você escuta numa tirada e você fica com um negócio grudado na sua cabeça, porque é riff, chiclete pegado e você acaba ouvindo. Quando passou 2 horas você ouvindo aquele negócio e você não sente. O som bem bacana mesmo. Vou indicar uma coisa que acho que tem uns 2 ou 3 anos que tá grudado na minha cabeça e eu quero espalhar esse gospel porque eu ainda sonho em ver essa banda ao vivo, que é Kataira, que é um projeto de Caio Lemos, né? Que ele tem Kataira, tem Bri, tem Bact, mas Kataira, assim, é uma coisa fenomenal. Ele também tá nessa onda aí da mistureba do som. Caio Lemos, acho que ele é de Goiás, né, Hector? Ele é do Centro-Oeste. E ele traz uma mistura, no Kataira, pelo menos, do black metal com um pouco da música sertaneja. Ele tem uma guitarra na música, viola. É assim, ele tem um disco do Kataira, eu acho que é o 2º ou 3º disco deles, que não tem guitarra. É black metal com viola. E tem uns blast beats também na bateria. Sim, exatamente. Eu acho que eu já ouvi esse disco, cara. Assim, é uma coisa que eu escuto bastante e fico um pouco triste por ele não ser uma banda ao vivo, mas eu entendo a situação dele, então estamos aqui para espalhar, para ver se tem gente suficiente aí no Brasil ouvindo o som do cara, para ver se o cara se motiva para ter um sonzinho ao vivo para a gente. Se ele quiser uma banda base, a gente tá aqui pronto, é só ele falar, marca assim, a gente vai pro palco. Essa cantada já existiu, viu? Só posso dizer. Vamos dar de novo essa cantada na escola. E resgatando também mais uma, cada um falando 3, né? Manda outra terceira. No espírito dos meninos também trazendo uma coisa antiga, eu vou recomendar aqui, mas acho que já é padrão, Yes, né? Eu caí de paraquedas, assim, um dia desses, eu tava numa feira de vinil, buscando vinil, e achei o Relayer do Yes. Rapaz, esse disco que eu conheço, Yes, evidentemente, mas o Relayer eu não tinha escutado tanto. Comprei o disco, botei na minha vitrola, bicho, tá tocando sem parar desde então. A capa desse disco é foda, velho. Eu tô fascinado, assim, pelo disco de uma forma, porque uma das vantagens do vinil é que quando você pega o negócio, você pega empolgado. No streaming, você bota pra tocar, você nem sabe a música que tá tocando, nem sabe do disco que é. Aí eu peguei o vinil, botei pra tocar. Primeira música tem 21 minutos, então tô em casa. Eu acho que é o disco mais troncho, é o disco mais troncho do Yes. Com Patrick Moraes, teclado. Oceans também, que é troncho, mas é troncho de um outro jeito. Eu acho que com o Patrick Moraes ficou uma coisa mais troncha diferente. Fica mais esquisito, que o Patrick Moraes é bem esquisito. Eu gosto desse disco também. Ele é difícil de engolir, mas é bom. É isso aí. Quando eu vi esse disco na coleção de vinil de uma tia minha, quando eu devia ter uns 12 anos de idade, assim, tipo, eu tava viciado, eu só tava escutando Kiss nessa época. Porque o cara olha a capa dos discos, assim, eu vi o Kiss, né, só queria ouvir Kiss, assim, aí eu olhando lá, caralho, que negócio foda aqui, essa capa. E aí eu coloquei achando que ia ser algum hard rockzinho, meu irmão, o negócio foi uau, foi muito foda. Lembro também que tinha, sabe o quê? Um disco do Asia, que é aquele prog de... Eu conheço esse termo. Eu conheço esse termo. Eu não sei se existe, mas eu quero acreditar que eu conheço esse termo, chamado prog de shopping center. Asia é prog de shopping center.
Aquela capa que tem um dragão saindo do mar, assim, um dragão asiático. Chama Age o disco, né? É o disco é o debut deles. Exato. Da do É o que tem Hit of the Moment, né? É, dos hits. Esse daí é foda. Vou até ele é AOR, ele é álbum oriented, rock total. Exato, Esse foi o disco frustração maior da turma nerd prog da época, né? Pô, super grupo de prog, agora vai vir a bala aqui. Aí vem um Age. Que tem seus méritos também, né? Eu acho que é um disco que é legal, é legal. É isso. Assim, acho que o Raí tava citando a banda aí, falando a banda de hardcore que você citou, como é que ela chama, cara? Você falou o nome. Mystique, né? Mystique. É, Mystique. Você falou que tem uns riffs chicletes, 3 minutos riff chiclete. Cara, eu já ia acabar, mas não posso deixar de comentar isso. Eu tava pensando nisso ouvindo Lampião Rei, né? É troncho. Mas tem também umas coisinhas chicletes, cara. Tem umas melodias, tem uns riffs chicletes pra cara. Pô, maracutaia, né, Rodolfo? Maracutaia fica na cabeça demais. Ela é chiclete. Então, isso é legal, porque tem o troncho, mas tem uma acessibilidade que vem muito por esses ganchos chicletes, assim. Então é acessível também ao mesmo tempo. Eu acho que Rito de Coroação, a última também, ela tem assim, ela é bem radiofônica no sentido da harmonia inicial, o tema, ela tem uma melodia que entrega isso. E eu acho que assim, a escolha dos timbres também foi nesse sentido. A gente queria que comunicasse, que fosse acessível. Depois a piração completa, tem Zul no meio também, mas pelo menos no começo a gente conquista o ouvinte. Na Ritos é que tem um momento magma mais pro final, muito claro, né? Tem, uma experiência. Quando eu senti chegar, quem gosta de magma, né? Antes de começar, a gente já sente que tá vindo. Peraí, tá sendo invocado aqui um magma aqui. Pô, muito massa. Então, galera, eu vou segurar mais você, dando 1h30 de gravação. Eu vou agradecer demais vocês aqui pela paciência até agora, trocar essa ideia, cara. Muito legal. Pra mim é um prazeraço, porque eu sou fã demais da banda. Tô empolgadíssimo pra ouvir ao vivo. Os 2 discos sendo tocados vai ser um deleite, vai ser um banquete, assim, lá no Matriz, em Belo Horizonte. E é isso. Muito obrigado, galera. Ó, pra encerrar, vou fazer o pedido de novo, né, pra deixar o like, inscrever. Vai ouvir as bandas aí que a galera mencionou, vai ouvir Lampião Rei também, né? Eu vou ver se a gente faz a playlist, igual o Rodolfo falou, com uma sugestão boa pra caramba. E é isso, muito Eu não sei se você tem, Ramon, desculpa, eu tenho que interromper você. Você é de BH, deve ter uma galera que acompanha, que era da antiga Prog Vacas, rock progressivo do Orkut, grande comunidade, a Prog Vacas, tinha uma comunidade grande em Minas Gerais, eu torço para que essa galera esteja aí, que vá no show também. É isso, essa galera acompanha o canal, que eu tô ligado. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela participação. Valeu demais. Deixem um like, comentem. E é isso aí. Valeu. Valeu, Ramon. Valeu, Progland. Valeu, Ramon. Obrigado. Se vê aí.